algo que me preocupa, né? Porque assim, eu tenho que falar algo que seja realmente do Senhor e não meu. Então, você sempre fica com aquele, né? O seu coração fica com. Então, eu quero começar agradecendo a, obviamente, a Marie, missionária Marie, pelo convite para ser preletora desse quarto encontro. Né? É a terceira vez que eu estou aqui falando, sendo preletora. E curiosamente eu estou mais nervosa, como eu não sei porquê. Já que eu estou me sentindo assim, mais assim, agoniada. Devia ser a primeira, mas é essa. Gratidão pela minha oportunidade, pois eu pude mergulhar na palavra, né, estudando sobre 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Quando estamos em oração, gente, nos preparando para falar algo que seja do Senhor, a gente sente muito a fúria do inimigo sobre a nossa vida. Eu tive dias bem atribulados, assim, muitas provações, muitas situações, né, pessoas querendo me afrontar, situações para tirar nossa paz, para deixar a gente abalado mesmo, para desestabilizar. Mas assim, em todo momento eu sentia a presença do Senhor. Eu sentia que o Senhor estava ali, no barco, me ajudando, né? Mas foi um período bastante difícil. As tribulações foram da minha saúde também, né? Eu ainda estou bastante, com bastante coriza, né? Ainda não estou perfeita, mas já melhorei bastante. Glória a Deus. Antes de começar falar da palavra propriamente dita, nós estamos num culto de oração e círculo de oração. Então, nada melhor do que começar contando bênçãos, né? Eu vou contar para vocês bênçãos que foram fruto de muitas consagrações, que irmã Núbia que digam, né? Muitas consagrações e muita oração. Nós temos uma sobrinha, Elaine, né? E a nossa sobrinha, finalmente, depois de muita oração, ela aceitou o Senhor como seu Salvador. Glória a Deus. A Carolina aceitou Jesus, conseguiu um trabalho que realmente é de Deus, próximo da casa dela, no horário que ela pode levar as crianças na creche, perfeito. E, de quebra, ainda conseguiu, né, o Senhor ainda proporcionou para ela uma mudança de domicílio, porque ela estava numa casa muito pequenininha, agora ela está numa maiorzinha, onde tem quintal, as meninas podem brincar. Então o Senhor está trabalhando muito na vida da nossa sobrinha. E assim, isso é fruto de muita oração mesmo. Como diz a palavra do Senhor em João, 1 João, capítulo 5, versículo 14, e esta é a confiança que temos nele. E se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Creiam, irmãos. Se nós fizermos a nossa oração de verdade, de coração, nós vamos alcançar no momento certo. Não na hora que a gente quer, mas no momento certo nós vamos alcançar sim. Glórias. Bom, vamos falar da palavra. Eu vou iniciar dando assim um breve resumo, né? Falando um pouco de 2 Crônicas no geral. O livro de 2 Crônicas, ele conta a história do reino de Judá, desde o reinado do rei Salomão até a destruição de Jerusalém e do exílio na Babilônia. O primeiro reinado, no capítulo em que se encontra o propósito, o rei Salomão teve o seu segundo encontro com o Senhor. O primeiro encontro dele foi quando ele iniciou o seu reinado. E nesse primeiro encontro, o Senhor falou com Salomão através de um sonho. E nesse sonho, ele perguntou para Salomão, né, o que Salomão gostaria. Ele podia fazer o pedido que ele quisesse. E Salomão, ele foi extremamente, ele era muito jovem, mas ele era sábio. Ele não pediu, ele pediu que o Senhor desse para ele um coração sábio e entendido, porque ele queria governar de uma forma boa. E o Senhor ficou tão feliz com o pedido dele, que além da sabedoria, ele acrescentou outras coisas. Ele acrescentou riquezas, ele acrescentou glórias, ele acrescentou que Salomão ele conseguia vencer todos os seus inimigos. Então, assim, o Senhor ele fica feliz quando nós temos
quando o nosso pedido ele é algo que não seja um material. A gente não deve visar sempre com material. O material é importante? Lógico, a gente precisa de dinheiro para viver. Mas a gente não tem que visar o material. Aleluia, Jesus. Salomão ele era filho do rei Davi, né? Ele governou Israel numa época que era conhecido como a Era do Ouro. Por que a Era do Ouro? A Era de Ouro. Porque foi um período marcado de paz, foi um período de muita prosperidade econômica, foi a época da construção do Templo de Jerusalém. O capítulo 7 de 2 Crônicas, onde se encontra o versículo tema do nosso propósito, o foco dele é destacar a grandiosidade da adoração, a presença real de Deus e a aliança reafirmada com Salomão. Nesse capítulo, Salomão terá seu segundo encontro com o Senhor, onde este dirá que ouviu suas súplicas e aceitou o templo de Jerusalém. Nesse encontro, o que o Senhor vai falar também para Salomão? Ele vai dizer para Salomão que quando ocorrem desastres, situações, acidentes naturais, isso é um sinal da quebra de aliança. Ou seja, que o povo está se distanciando do Senhor, está abrindo as portas para o juízo ou para a ausência da proteção divina. Então essas coisas naturais, que poderiam acontecer seriam em função disso. Porém, se o povo estabelecer um caminho focado no relacionamento com o Criador, arrepender-se verdadeiramente, se humilhando, orando, buscando o Senhor de fato e não somente suas bênçãos e afastando-se de tudo que não agrada a Ele terá recompensa. Então, assim, se nós fizermos tudo isso, nós oramos, nós agradecemos, nós buscamos ao Senhor, nós nos afastamos das coisas que não são, que a gente sabe que não agradam ao Senhor, e aí nós, como recompensa, o Senhor vai ouvir o nosso clamor, nós teremos a restauração da comunhão com Deus, e nós teremos a nossa restauração física, social e emocional. Então, para isso, a gente precisa ter esse encontro com o Senhor. Se eu fosse resumir o versículo do nosso propósito, eu diria que a humilhação, mais a oração, mais a busca, elas resultam no perdão, na cura e na restauração. Quarta-feira passada, na consagração aqui de manhã, nós recebemos uma irmã de uma outra igreja, e ela participou da consagração conosco. E ela estava com uma camisa. E eu, esses dias extremamente, como eu falei, foram atribulados também porque eu dei aula ontem na escola bíblica, então eu estudei crônicas, eu falei sobre fé, porque eu estudei a fé para trabalhar com as crianças, estudei sobre o amor também, para fazer ministração à noite, então eu estava com várias coisas misturadas. E aí na quarta-feira, ela estava com uma camisa, onde estava escrito isso. E quando eu li, eu pensei, nossa gente, tem tudo a ver com 2 Crônicas na minha mente. Eu falei, nossa, tem tudo a ver com 2 Crônicas. Quando ela virou, e era exatamente isso que estava escrito, era esse versículo que estava escrito nas costas da camisa dela. Eu falei, não, então é de Deus isso mesmo, realmente tem a ver com 2 Crônicas. O versículo 14, especificamente, ele contém uma relação de conduta e consequência. Ou seja, através de 4 ações humanas, nós teremos 3 respostas do Senhor. Que ações são essas? Orar, a gente falou da oração, da humilhação, da busca do Senhor e da gente fugir dos pecados, Através disso, nós teremos 3 respostas do Senhor, que são Ele atender o nosso clamor, Ele restaurar a comunhão conosco, assim como Ele tinha no tempo de Adão, e a restauração física, social e emocional. Então a gente tem essas 3 coisas. E essa relação, ela é a mesma contida no princípio central do avivamento espiritual.
que seria o avivamento espiritual? Seria a renovação religiosa impulsionada pelo Espírito Santo. Aquela renovação que desperta a fé. E por que eu estou falando de avivamento? Porque, na verdade, segundo Crônicas, é exatamente isso que ele está falando, ele está pedindo, né? É o que o Pai pede para a gente nesse momento. O que o Senhor está buscando aqui? Para mim, para vocês, para a Igreja do Saboó? Avivamento. Nós estamos precisando de um avivamento. Que avivamento é esse? A gente precisa buscar mais a palavra. Nós precisamos ser pessoas que creiam de fato no Senhor. Sabe a fé de Abraão, sabe Noé, que ouviu apenas a palavra do Senhor e foi lá, construiu a arca. Enoque, que foi trasladado, né? Ele viu a glória de Deus, ele foi trasladado, ele não precisou morrer para ver a glória de Deus. E assim, nós temos que ser pessoas assim, nós precisamos de pessoas assim, nós precisamos de avivamento, nós precisamos reacender a chama interior. Sabe aquela chama de quando você é novo convertido, que tudo que você quer fazer, tudo que você quer saber, nós precisamos reacender isso. Nós precisamos, chega de tanto desânimo, né? Nós precisamos de um verdadeiro despertar, aquele despertar que passe os portões da igreja. Não é ser só aquele crente aqui, sentadinho no banco e tal. Porque ser crente aqui é fácil, né? Sentado no banco está tudo certo. Mas é um crente que eu perceba lá fora, que eu transforme, que assim, a minha atitude seja vista pelo outro, que eu consiga uma transformação até em nível de sociedade. É desse avivamento que eu estou falando, é isso que a gente está precisando, né? E se nós passarmos de fato por esse avivamento espiritual, nós abandonaremos tudo o que não agrada a Deus. Porque assim, isso é fácil? Com certeza não. Tem sempre alguma coisa que a gente acaba, mas eu vou ter que deixar de fazer isso. Não, aí também é demais. Então tem sempre alguma coisa que a gente acaba assim ficando meio que no escondido. Nós buscaremos mais contato com a palavra, sabe? O ler a palavra, o ter um devocional, o refletir sobre a palavra, a importância do que está escrito aqui, que é verdadeiro, né? A Bíblia ela nunca muda. O presbítero Newton falou do presbítero que conversou com ele e disse que o Deus estava diferente. Não. O Deus não está diferente, quem muda somos nós. A palavra é sempre a mesma. O Deus não muda, a palavra não muda, nós mudamos. Nós somos feitos de modismos, a palavra não, a palavra é única. O que está aqui e é ponto. Glória a Deus. Teremos mais amor verdadeiro ao próximo, né? A pessoa, tem um amor ao próximo, ela tem um amor ao próximo sim. Se aquilo não afetar nada a ela. Não, eu vou dar, não, mas eu vou dar, não, mas, não, isso aqui também não, também é. Então assim, amor ao próximo não é isso. Eu estou vendo a situação de uma pessoa, ela não sabe me falar, eu estou vendo que a situação está delicada. E eu não vou acudir. Que cristão sou eu? O que eu entendi da palavra? Se eu não vou acudir uma pessoa que eu estou vendo que ela está numa necessidade extrema, né? Então eu tenho que ter um amor verdadeiro ao próximo. Haverá uma mudança real nas nossas atitudes, independente de alguém estar olhando. Eu vou mudar a minha atitude, eu não vou estar preocupado se o irmão A, o B ou o C estão olhando. A minha mudança vai ser real, vai ser genuína. Eu vou fazer o certo, independente de estarem vendo ou não. Porque o certo é o certo. E então será algo realmente verdadeiro, algo genuíno, se nós conseguirmos esse verdadeiro avivamento espiritual. Que, para mim, é o que nós, quando eu falo nós, porque eu também estou precisando. Às vezes a gente vem para a igreja no automático, a gente fala, tem culto. Vou lá, né? Ou às vezes, como eu mesmo falo, eu vou ao culto porque eu tenho que levar minha mãe, né? Minha mãe, senão ela não vai vir. E ela quer vir ao culto, então eu vou levar. Então assim, às vezes a gente faz tudo muito no automático, a gente não para pensar, para refletir. A gente chega, né? Tem pessoas que elas chegam na igreja e elas olham tudo, todos os detalhes, sabe? Um sapato de um, a calça do outro, não sei o que do outro.
Mas assim, se você perguntar para ela no final do culto, qual foi a palavra mesmo? Ah, não lembro. Ah, não, eu acho que eu não entendi direito, né? Porque assim, o que ela tinha que vir fazer, que era a palavra, olhar ao Senhor, ela esqueceu. Ela lembrou de fazer tudo, mas ela esqueceu do principal, né? E o principal para a gente é a palavra. O principal para a gente é o Senhor. Então, irmãos, a mensagem que fica para mim, para cada um de nós, é: vamos buscar esse avivamento. O Senhor quer adoradores verdadeiros, Ele quer um renovo, Ele quer que a gente tenha fome de palavra, que busque a santidade, que tenha paixão pela oração, pela pregação, que nós sejamos revestidos pelo Espírito Santo, que nós tenhamos autoridade espiritual, que nós tenhamos ousadia, sabe? Nós precisamos tomar posse do que o Senhor nos oferece. Nós podemos ter tudo isso, mas às vezes nós preferimos não ter. Nós preferimos, sabe, nós temos medo de colocar a mão na massa de fato, de ir a campo, né? Como eu falei, é muito mais fácil ser o crente da igreja. Aquele que vem, assiste o culto, sentadinho no banco e está tudo certo. Eu orei, já está tudo resolvido. Eu não preciso de mais nada. Não, eu estou buscando a minha salvação, está ótimo. Mas a gente já aprendeu que a fé sem obras é morta, né? Não é a obra que vai trazer a minha salvação, mas eu preciso ter a obra. Aleluia. E o avivamento também tem a ver com essa obra, né? O avivamento é fazer também uma obra real, uma obra verdadeira. Eu ser Neemias, eu erguer muros, né? Eu fechar brechas. Tudo isso tem a ver com o avivamento que a gente busca, que a gente precisa, que nós devemos ter. Infelizmente não estamos tendo, né? Então, a minha pergunta que fica para a gente pensar: como anda a minha? Como anda a sua? Como anda a nossa relação com o Senhor? Aleluia, Deus. A gente tem pensado, tem analisado, o que a gente tem feito? O que eu tenho feito de fato que eu posso dizer, não, isso tá legal. E o que eu tenho feito que eu falo, não, isso... Vamos analisar essa nossa relação, vamos refletir sobre essa nossa relação com o Senhor. Como eu falei no início, não gostar de falar da palavra, pregar a palavra. Eu gosto muito até de estudar sobre a palavra, mas assim, falar sobre o propósito missionária Gislene, missionária Michele, te dá assim, né? Coração, como é que fica, né? Assim você fala, pô, gente, e se eu falar besteira, né? Então você tem sempre essa preocupação. Então, gente, o que eu tenho para dizer, a palavra, eu acho que não precisa ser longa, tem que ter um propósito. Aviva-nos, Senhor. É isso que eu peço ao Senhor, peço para cada um de nós. Aviva-nos. Vamos avivar essa igreja, vamos transformar essa igreja, vamos renovar essa igreja. Chega das mesmices, vamos transformar, vamos trazer coisas novas. Não coisas novas de festa, como o irmão Milton falou, não é assim o visual, né? Coisa nova, no sentido de eu realmente cuidar da palavra, falar da palavra, de eu voltar, coisa nova e antiga, de eu voltar ao que eu era antes, de eu voltar ao ser um novo convertido, porque para mim a gente tem que se converter todos os dias, todo dia eu pelo menos tenho que me converter, né? Então, como eu falei, o que fica para mim é aviva no Senhor. Agradeço pela oportunidade.